Salve galera, professor Tomil na área. Vamos dar continuidade à nossa revisão de funções e hoje falaremos da função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática ou simplesmente função do segundo grau. Vamos iniciar nosso estudo através de uma situação, um problema, para a gente encontrar uma aplicaçãozinha bacana da função quadrática, ok? Vamos nessa. Existem campeonatos de futebol onde cada clube joga duas vezes com o outro, em turno e retorno, ou também em primeira e segunda fase. Assim, o número P de partidas do campeonato é dado em função do número X de clubes participantes. Para efeito de planejamento da competição, entre outros fatores, o número de partidas que serão realizadas é um dado muito importante. Desta forma, quantos jogos teremos num campeonato deste tipo, com esta configuração, com 24 clubes? Vejam só, pessoal, partidas, informações do problema, número de partidas P, número de clubes X. A gente consegue montar essa tabelinha, ok? Principalmente para uma quantidade pequena de clubes, a gente consegue de forma empírica calcular o número de partidas. É fácil de ver que com 2 clubes teremos 2 partidas. Isso é bastante óbvio, né? Com 3 clubes a gente também consegue ver que são 6 partidas. E até com 4 clubes a gente consegue ver que são 12 partidas. Mas à medida que o número de clubes aumenta, esse cálculozinho aqui, de forma empírica, pode se tornar um pouco dispendioso. Entretanto, usando conceitos da análise combinatória, uma parte da matemática que a gente também aprende no ensino médio, você pode calcular mais facilmente essas quantidades aqui. Inclusive perceber esta relação que vai aqui acontecer. Que a gente vai, de forma mais breve, tratar da seguinte forma. Se eu tenho uma quantidade de clube X, você vai perceber que o número de partidas vai ser calculado sempre pela quantidade do número de clubes multiplicada pela quantidade subtraída de uma unidade. Ok? Então, esse processo de chegar até essa expressão, a gente vai deixar a cargo de vocês. Para quem quiser experimentar, pode fazer uma pequena pesquisa com os conceitos de análise combinatória, ou mesmo, né, fazendo de forma empírica algumas dessas quantidades, você vai perceber essa relação acontecer. Então, para nós, o importante é que essa relação aqui é fato. Então, veja só, o número de partidas vai ser igual a essa relação. Se você multiplicar o x pelo que está no parênteses, nós teremos isso aqui. E aí a gente vai perceber que o P, que é o número de partidas, obviamente sempre vai depender da quantidade de clubes. E isso pode ser escrito numa forma de função do segundo grau. Uma função vai ser do segundo grau quando a variável independente, ou uma delas, né, pelo menos, tiver um termo ao quadrado, certo? Então, chegando nessa situação aqui, para responder a perguntinha do problema, com 24 clubes, basta que você substitua o 24 no lugar de x e você vai encontrar que para um campeonato com essa configuração dada aqui, você vai precisar de 552 jogos para completar a competição com 24 clubes, vejam só. Ok? Mas para nós aqui é importante que aqui aconteceu uma função do segundo grau. E como definir uma função do segundo grau? Apesar do que a gente já comentou. A função do segundo grau vai ser aquela que é definida por esse formato aqui, ó. Por uma expressão que tem o x ao quadrado, né? E ela também pode aparecer o x e o termo dependente. Cada letrinha na frente da variável independente a gente pode chamar de coeficiente. Então, de maneira geral, a função do segundo grau é aquela lei, aquela fórmula, aquela expressão que é definida por esse formato aqui. f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais, com exceção do coeficiente a, que é o termo que acompanha o x quadrado, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, a expressão, vejam só, ela vai se reduzir a uma função do primeiro grau. Ok, vamos dar uma olhadinha em alguns casos, só para a gente fixar esse conceito dos coeficientes e o formato da função do segundo grau de maneira geral. Vejam só, aqui temos uma função que a gente diz completa,
tem todos os termos. O A vai valer 1, o B vai valer menos 4 e o C, o termo independente, vai valer 7. Aqui nós temos uma expressão ó, em que a ordem não está, né, colocada do seu jeito tradicional. O A vai ser menos 2, o B é o termo que acompanha o X, não é o segundo termo. O B é 5 e o C, o termo independente, é menos 1. A gente também encontra em algumas literaturas essa ordem aqui, ó, ao contrário, tá? O termo independente na frente e o termo com o x ao quadrado no final, ok? Aqui nós temos uma outra função. Vejam só, o A é menos 1, o B é 3 e o C, que não está aparecendo, que é o termo independente, é 0. Aqui nós temos uma outra função em que o A é 1. Vejam só, o B não aparece, porque não aparece o termo com x, 0, e o termo independente, menos 9. E aqui nós temos uma função do segundo grau, bastante simples, em que o A vale 1 e os dois termos B e C não aparecem, então eles são 0. Ok? Graficamente falando, toda função do segundo grau vai ser representada por uma figura aberta, infinita, chamada de parábola, que logo aqui na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Mas vale comentar que a parábola pertence a um grupo de figuras conhecido como cônicas, que são figuras oriundas, delineadas através da intersecção do corte de um plano em relação a dois cones. Vejam só. Então aqui nós temos a parábola. A parábola é a figura que é gerada através do corte de um plano, a linha paralela à giratriz do cone. Tá? Aqui talvez a gente não tenha essa sensação, né? Mas esse plano é paralelo a essa linha que está aqui. E a parábola, pessoal, não é a figura vermelha que vocês estão vendo. A parábola é só a linha que está delineando essa figura, certo? Quanto maior o cone, maior essa linha vai aparecer, certo? E vai depender também a distância que ela vai se cortar em relação à giratriz. Junto com a parábola nós teremos a circunferência, que é só a linha ao redor do vermelho. Também teremos a elipse, pelo mesmo motivo é só a linha ao redor. A elipse acontece quando esse plano é inclinado, né, em relação à base do cone. A circunferência aparece quando esse plano é paralelo ao cone, à base do cone. E quando eu faço um plano perpendicular à base dos cones, teremos a hipérbole. E quando a gente costuma colocar no plural, né, porque são sempre duas, as hipérboles. Mas você pode ter o gráfico de uma hipérbole, né, sendo analisado separadamente, ok? E as equações dessas figuras, né, também têm uma certa similaridade, elas também representam uma família de equações e a gente pode identificar cada uma delas. O nosso foco, obviamente, vai ser na parábola, mas é bacana saber que a parábola faz parte de uma família, tá? E que essa família tem uma relação nas suas equações. Tanto é verdade que essas figuras têm a excentricidade também associada, que a gente não vai aprofundar aqui, mas só vocês saberem, ó, a circunferência é uma figura que não tem excentricidade. A excentricidade é um tipo de um grau de achatamento. A elipse tem uma excentricidade menor que 1, a parábola igual a 1 e a hipérbole maior que 1. Tá? Todas elas aqui são centradas num único foco. A circunferência tem um foco único, a elipse tem 2 focos e as demais têm um foco único. Tá? Então, quem que se sentiu, né, interessado, gerou algumas dúvidas com relação a isso, pode pesquisar um pouquinho mais, né, em materiais icônicos, que você vai perceber que existe uma ligação entre elas. Aqui fica para nós apenas como curiosidade, ok? Que a parábola, que é a nossa figura, faz parte de um grupo chamado de cônicas. Porque o nosso estudo não é parábola, o nosso estudo é função de segundo grau. Muito bem. Para fazer um paralelo com o nosso estudo anterior de função do primeiro grau, vejam só, aqui nós temos uma função do primeiro grau, e a gente viu que a função do primeiro grau tem uma característica marcante, que é o quê? A taxa de variação fixa ou a taxa de variação constante. Vejam, nesse caso, a taxa de variação é 2. Se você aumentar o x de 1 em 1, o y vai aumentar de 2 em 2. Podem ver aqui, ó. Já numa função de segundo grau, eu coloquei de forma proposital até uma meio parecida, isso não vai acontecer. Vocês podem perceber que aqui, ó, o x também está aumentando de 1 em 1. Mas aqui o y, ele está diminuindo em 5, depois diminuindo em 3, diminuindo em 1. E nesse ponto aqui, o que acontece? Agora o y está aumentando em 1, aumentando em 3, e agora aumentando em 5, aumentando em 7.
então a função quadrática não tem taxa de variação constante. Na verdade, a taxa de variação constante é somente para a função do primeiro grau. Todas as outras funções terão uma taxa de variação variável, ok? A função do segundo grau especial, ela tem uma parte, quando desenhada no seu todo, né? Ela tem uma parte decrescente e uma parte crescente, ok? Então a taxa de variação, além de mudar de valor, ela pode mudar de positiva para negativa. Muito bem, aqui no material que vocês têm, a gente tem uma série de particularidades, informações que são descritas aqui, que eu vou comentar com vocês à medida que a gente vai seguindo com o nosso estudo da aula de hoje. Muito bem, vejam só. A gente já viu que a parábola vai ser a representação gráfica da função do segundo grau. Mas a parábola não vai aparecer de qualquer jeito. Ela vai aparecer ou com a concavidade para cima. A concavidade é essa boca aqui, ó, né? A gente pode dizer que uma colher tem uma parte côncava e uma parte convexa. A parte côncava de uma colher é aquela onde você põe o arroz. A parte convexa é aquela onde não tem o arroz, vamos dizer assim, tá? Que nessa comparativo que estamos fazendo agora seria a parte de baixo. Mas aqui está, ó. Todas essas parábolas têm a concavidade para cima e todas essas têm a concavidade para baixo. Quem vai determinar como a concavidade da parábola vai aparecer graficamente é o valor de A, que é o termo que fica justamente, vejam só, y igual a x quadrado. É o termo que fica na frente de x quadrado, mais bx mais c. Então o valor de A, se for positivo, ó, positivo, né? Positivo é uma coisa boa, a parábolazinha vai estar sorrindo para você. For negativo, pô, negativo é coisa ruim. A parábola vai estar triste, certo? Dá até para fazer uma carinha se você quiser. Então aqui já sabemos o que o A faz. Notem que o A aqui não é zero, porque se for zero não dá a parábola dar uma reta, ok? Aí não temos a função do segundo grau. Então já sabemos que o A controla concavidade para cima, concavidade para baixo. Nós também temos, pessoal, vejam só, o C sempre vai coincidir com o valor onde o gráfico corta o eixo Y. Então o C ele é um intercepto Y. Na verdade, isso acontece com todas as funções que têm o nome polinomial. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. O termo independente, que é aquele último, que não tem nenhuma variável, né, associada a ele, ele sempre vai representar o intercepto Y. Por que isto acontece? Né? Vejam só, isso vale para qualquer função polinomial. Valeu para a função do primeiro grau, vale aqui de novo. Todo ponto em cima do eixo Y, né, a gente sabe o quê? Que o x é zero, vejam só. Então esse ponto aqui, o x é zero, porque ele não está nem para a direita, nem para a esquerda, o x é justamente zero. Então se a gente pegar aqui, ó, na função do segundo grau e colocar o x valendo zero, olha só o que acontece. No lugar do x a gente coloca zero, no lugar do x a gente coloca zero, e a gente sabe que zero quadrado é zero, multiplicado, não importa o valor de A, 0 vezes o A vai dar zero. Não importa o valor de B, 0 vezes B, zero. Então o que aconteceu? Esse aqui, ó, f de zero, é o y desse ponto aqui, certo? Então f de zero é igual a c. Então o y sempre vai ser o valor do c quando nós colocamos o x valendo zero. Então esse camaradinho aqui, ó, sempre vai ser o c. Se a função fosse uma função do terceiro grau, que tivesse aqui na frente do x ao cubo, isso também aconteceria, porque é uma característica das funções polinomiais, certo? Então o c sempre vai ser o intercepto y, ok? Opa, legal, então já temos aqui, ó, mais uma informação. Então quais seriam os pontos importantes, né, na representação gráfica de uma parábola? Onde ela corta o eixo y, né? E também onde ela vai cortar o eixo x, vejam só. Independente da posição da parábola, aqui todas elas estão desenhadas basicamente no primeiro e no quarto quadrante, né? Mas elas podem estar do outro lado também, é só uma representação para a gente poder estudar melhor, elas podem estar para o lado de lá também. Mas, ó, ponto importante, onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Como é que a gente vai determinar onde corta o eixo x? Percebam que a parábola vai poder cortar o eixo x duas vezes, ela vai poder cortar o eixo x
somente uma vez, aí a gente não diz que ela corta uma vez, a gente diz que ela tangencia o eixo X, né? Seria a melhor maneira de falar, porque é apenas um ponto de contato. Mas se a gente falar que ela corta o eixo X apenas uma vez, não estaria tão ruim. E ela pode não cortar o eixo X. Então como é que a gente vai determinar isso aí? Ó, o raciocínio mesmo. No ponto de intercepto Y, o que a gente tem? A gente tem o x0. No ponto de intercepto x, a gente não tem altura no ponto. A gente tem o y valendo zero. Então a gente pode fazer uma coisa. A mesma coisa. Se a gente colocar o zero no y, olha o que a gente tem. X ao quadrado mais bx mais c. Ora, nós temos uma equação de segundo grau. Aqui nós temos uma função, porque colocamos valores para x e encontramos y. Agora nós temos uma equação de segundo grau, mas não temos mais a variável dependente aqui. E como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, o objetivo é encontrar o x' e o x duas linhas, certo? Ou como a gente encontra também x1 e x2. E aí a gente resolve essa expressão. Normalmente usamos a forma de Bhaskara, e a forma de Bhaskara é a nossa velha conhecida, ó, menos b mais menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Delta também conhecido como discriminante. E aqui está o delta, b ao quadrado menos 4ac. Tá? A gente encontrou o acento também na palavra Bhaskara, mas vamos deixar assim. E o que acontece? Vamos aqui, pessoal, observar o seguinte. O primeiro caso. Vamos considerar que estamos resolvendo uma equação de segundo grau como essa, e o delta dá um número positivo, certo? Eu coloquei como 16. Não importa os outros valores, pessoal, não importa o A e o B, tá? A gente achou um delta, né, substitui os valores aqui, e o delta deu 16, ou seja, o delta é um número maior que zero, ele é positivo. Quando você for aplicar a forma de Bhaskara como um todo, veja só o que vai acontecer. A raiz de 16, ela vai ser quanto? 4. Então, independente do valor de B, né, para calcular o x' e x das linhas, no x', por exemplo, você vai pegar o sinal de mais, né, não importa, podia ser o menos, mas você vai pegar o sinal de mais, e no x das linhas você vai pegar o sinal de menos. Então eu teria um valor aqui na frente somando 4 e o outro valor subtraindo 4. Então os dois valores de x' e x das linhas, eles serão distintos um do outro, eles serão diferentes, porque eu estarei somando, um menos b sobre 2a vai dar um resultado, certo? Vai dar um resultado. Um eu vou somar 4, o outro eu vou subtrair 4. Terei dois valores de x' e x das linhas diferentes, ok? Então o gráfico, a parábola, vai cortar o eixo x em dois locais diferentes. Agora vejam só. Se por acaso o delta for zero, coloquei o delta zero aqui, ó, e ele pode ser zero, dependendo dos valores que aqui a gente tem, certo? Quando eu for separar, como aqui, ó, o x' e x das linhas, eu vou num, a raiz de zero é zero, né, pessoal? Raiz zero é zero. Num, menos b sobre 2a dá um resultado, num eu vou somar zero, no outro eu vou subtrair zero. Então não vai dar diferença nenhuma, porque somar zero e subtrair zero não tem diferença. Então o x' e x das linhas serão iguais, porque esse termo aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma nesse processo. Então o que vai acontecer? O x' e o x das linhas serão menos b sobre 2a, serão iguais. Então é um valor único. E aí o que vai acontecer? A parábola vai cortar o eixo x em um local só. Na verdade, ela vai tangenciar o eixo x. Em último caso, vejam só, se o delta der negativo, eu coloquei como, por exemplo, menos 4, eu não consigo tirar a raiz quadrada de menos 4 para o número real. Se esse número aqui não é real, eu não vou conseguir encontrar o valor de x, porque eu não vou conseguir fazer essa operação. Logo, não existe x' e x das linhas. O x' e x das linhas é o ponto de corte no eixo x. Se ele não existe, a parábola não corta o eixo x. Ok? Então é isso que vai acontecer, pessoal. Vejam só. Né? É isso que vai acontecer. O delta é o cara que controla o corte no eixo x. Delta positivo vai cortar duas vezes. Aqui, em vez de x1 e x2, nós podemos escrever também x' e x das linhas, tá? Aqui os dois serão iguais, então vai ser um ponto só. E aqui não existe. O mesmo acontece para baixo. Notem, pessoal, que nós temos aqui, ó, na parte central da parábola, um ponto chamado de vértice.
Porque a parábola é uma figura simétrica. Se você dividir ela exatamente ao meio, certo? Se você dividir ela exatamente ao meio, essa linha que divide ao meio, que a gente chama de linha ou eixo de simetria, ela vai passar no vértice. Né? Então aqui nesse caso, o ponto de contato da parábola com o eixo X vai ser justamente no vértice. Ok? Então, o que a gente viu até agora? Já sabemos que o A controla a concavidade para baixo e para cima. Já sabemos que o C identifica onde corta o eixo Y, o intercepto Y. Já sabemos que o X' e o X duas linhas calcula o intercepto X, se são dois, se são um ou se não existe. E o delta, né, meio que indica como isso vai acontecer. E nós temos um ponto importante, que é o ponto central, que é o vértice. Certo? Que é o vértice, que ele é um ponto central da parábola e é um ponto importante para você desenhar ela. Ok? Vamos considerar o seguinte. Existe uma fórmula, pessoal, que determina exatamente as coordenadas do vértice, que a gente chama de V, que é o x do vértice e o y do vértice. Certo? Que é essa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Você aplicando essa fórmula, se calcula, ou melhor, você encontra o vértice e a representação gráfica é muito fácil, porque se você souber o vértice, identifica o valor de A, se é positivo ou negativo, você já consegue traçar um esboço da parábola, se ela é com cavidade para cima ou para baixo. Ok? Depois você determina onde corta o eixo Y e acha as raízes. Então fica muito prático, né, encontrar ou desenhar a parábola no plano cartesiano quando você lança a mão dessas formulazinhas e desse conhecimento que você viu agora. Vamos assim, para ilustrar, como que a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Percebam, pessoal, que se ela corta o eixo X, a parábola corta o eixo X duas vezes, e a gente sabe que o vértice está bem no meio, vejam só, né? Essa formulazinha aqui, ó, ela é válida para esse caso e para esse caso. Para esse caso ela não é válida, por quê? Porque você não tem as raízes para calcular. Mas a gente pode tirar a média aritmética das raízes, porque o x do vértice ele vai ficar bem no meio, porque a parábola é uma figura simétrica, ou seja, se eu dividir ela ao meio, um lado é espelho do outro. Então, se eu tirar a média desses dois, eu tenho justamente o x do vértice. Ok? Aqui também funciona, até pessoal, mas não há necessidade, né? Mas você tirar a média também dá certo. Se o x1 e x2 são 5, você tira a média de 5, é 5 mesmo. Ok? Vamos partir desse princípio aqui. Vejam só. Tá? Nós temos a parábola, né, cortada exatamente o meio, o x do vértice é a média desses dois, aqui está. Mas como é que eu calculo o x' e x duas linhas, ou x1 e x2, como estava escrito lá? Tá? Através da forma de Bhaskara. Então vejam só como é que fica. X do vértice é igual. O x' é calculado através dessa forma, pegando o mais ou o menos. Vamos pegar o mais, tá? Então, vamos considerar que o x' vai ser com o mais. Então vai ficar assim, ó. Menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. Mas eu estou substituindo. Agora o x das linhas, a gente vai pegar o menos. Menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vejam só, esse é o x', esse é o x das linhas, tudo isso dividido por 2. Aqui em cima, pessoal, a gente pode fazer assim, ó, para facilitar um pouco o visual, tá? Como esse 2a está dividindo todo mundo, eu posso separar, eu posso escrever assim, ó, menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Mais, aqui, ó, eu vou escrever menos b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. Tudo isso dividido por 2. Vejam só, pessoal. Esse termo e esse termo são iguais com exceção do sinal. Então, são opostos. Com certeza vai dar zero. E agora, esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui. Esse termo mais esse termo tem 2 desse termo. Então, ficaremos assim, ó. X do vértice igual 2 vezes k. Vai ficar menos 2 vezes b sobre 2a. Tudo isso divide por 2. Esse cara com esse cara a gente pode simplificar. Então nós teremos o quê? Menos b sobre a dividido por 2. Fração dividido por número, fração dividido por fração. A gente escreve a de cima vezes
Opa, desculpe, aqui não é A, né, pessoal? Aqui eu me empolguei, né? Aqui é um 2, né? Certo? Aqui é um 2, ó. Vejam só, aqui é um 2, né? Aqui é um 2. Vezes a de baixo invertida. Tá? Então vejam só, x do vértice é igual a menos b vezes 1, menos b, 2 vezes a, 2a. Essa é a forma de x do vértice. Ok? Menos b sobre 2a. Que é o que nós temos justamente aqui. Eu poderia fazer um processo análogo, pessoal, com a forma de Bhaskara para encontrar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E esse delta aqui é o delta da forma de Bhaskara, b quadrado menos 4ac. Mas a gente pode até depois verificar que essa fórmula aqui quase não precisa ser usada. Por quê? Porque a gente pode, para calcular o y do vértice, usar a própria função. Ora, se a gente já sabe o x do vértice, numa função de segundo grau, se você colocar o x, você acha o y. Então você pode pegar a função do segundo grau, no lugar do x colocar o x do vértice, que o y que sai é o y do vértice. Tá? E às vezes é mais fácil fazer essa substituição. A gente vai ver isso depois na hora de construir o gráfico. Então essa fórmula aqui, ó, do y do vértice, ela é dispensável. Mas você pode usar também, não tem problema nenhum. Uma coisa que vale destacar, pessoal, olhando aqui duas situações da parábola, que ela tem o ponto V, que é o vértice. Algumas vezes esse ponto é chamado de ponto de mínimo e ponto de máximo. Mas por que mínimo e máximo? Porque nesse ponto aqui, ó, se você considerar o desenho da parábola, ele é o ponto em que o y do vértice é o valor mínimo que vai dar para todos os valores de y. Ou seja, o valor mínimo do conjunto imagem. Vejam, pessoal, que essa parábola ela desce até aqui e depois ela volta. O menor valor de y que vai aparecer para esse gráfico aqui está justamente aqui. E notem que nesse caso aqui, ó, o maior valor de y que vai aparecer é nesse ponto aqui, porque a parábola sobe até aqui e depois ela volta. Como se fosse uma montanha-russa, a altura máxima aqui e o ponto mais baixo da montanha-russa é aqui. Certo? Por isso o vértice às vezes é chamado de ponto de mínimo e ponto de máximo. Quando que eu sei? O ponto V vai ser mínimo quando a parábola tem concavidade para cima, ó, a negativo. E ele vai ser ponto de máximo, ou desculpe, a positivo. E ele vai ser ponto de máximo quando o A for negativo, que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Certo? Então o conjunto imagem de uma parábola é muito fácil de calcular, mesmo sem ver o gráfico. Você sabe que o conjunto imagem, nesse caso aqui, ó, né, ele vem dos maiores valores, ó, o conjunto imagem dos maiores valores, e ele vai acabar justamente aqui. E o conjunto imagem de uma parábola desse tipo, ele vem lá dos menores valores, e ele vai acabar justamente aqui. Então vejam, o conjunto imagem de uma função de segundo grau nunca vai ser o conjunto dos reais. Porque ele vai de um valor até um ponto máximo ou de um valor até um ponto mínimo. Então ele sempre é escrito assim, ó, y pertence aos reais, tá ok, y, e aqui vai o y do vértice. O sinal de maior e o sinal de menor, basta você saber a posição da parábola pelo A. Certo? Se o A for positivo, né, maior que zero, que é esse caso aqui, ó, vai ser maior ou igual. Se o A for negativo, que é esse caso aqui, vai ser menor ou igual. Então você consegue determinar o conjunto imagem de uma função de segundo grau sem mesmo ver seu gráfico. Claro, né, pessoal, se eu tiver um exercício, um problema, que tiver uma aplicação, né, tiver uma aplicação que dá um domínio específico, aí ok, você tem que observar todo o contexto. Mas se o domínio é o conjunto dos reais, a situação é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Aí o conjunto imagem pode ser facilmente calculado pelo y do vértice. A gente vai ver depois quando construir alguns gráficos, tá? Mas é só já para deixar isto adiantado, ok? Então acabamos de identificar como calcular todos os pontos importantes da representação gráfica, ok? A gente pode fazer uma tabelinha e colocar vários valores para x e tentar desenhar a parábola? Podemos, tá? Sem problema nenhum. Mas a gente pode achar os pontos mais importantes, onde corta o y, que é o c, onde corta o x, que são as raízes ou os zeros da função, e o vértice que a gente pode calcular através de fórmula, ou através da substituição, no caso do y do vértice, na própria função. Então a gente já tem os pontos mais importantes da parábola. Se precisar, você pode colocar mais alguns pontos auxiliar
para fazer o desenho dela. A parábola, pessoal, ela tem formato de U, mas ela não é U. Ela tem uma curvatura específica, que ela não pode ser feita com um compasso, por exemplo. Tá? Então a gente faz um desenho aproximado da curva que ela é, verdadeiramente. Lembrando que ela tem uma linha de simetria, tá? Vou desenhar aqui, ó, que divide justamente a parábola ao meio e ela tem um lado espelhado do outro. Ok? Muito bem. Para finalizar, o A, pessoal, vou deixar aqui essa figura até de lado, eu acho que vai facilitar. Ó. O A, quando positivo, determina a concavidade voltada para cima. E o A, quando negativo, determina a concavidade voltada para baixo. Então, todas essas curvas têm um A positivo, todas essas curvas têm um A negativo. Notem, pessoal, que elas não têm o B e o C aparecendo. Significa que o C é zero, corta o eixo Y no zero na origem, e quando o B é zero, ela sempre vai ter, olha só, o eixo Y dividindo ela ao meio. Então, toda função que tiver o B e o C zero, ela tem o eixo Y como eixo de simetria. Mais uma informação importante, ok? E o A, pessoal, vejam só, quanto maior o valor do A, mais fechada é a parábola, mais fechados são os ramos da parábola. Então, à medida que ele vai ficando o número mais próximo de zero, os ramos vão se abrindo. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Só que de forma invertida porque os valores são negativos, tá? Então, olhando aqui, ó, quanto menor o valor do A, mais aberto é o ramo. Quanto maior, mais fechadinho. Então, uma antena parabólica, ela tem esse nome antena parabólica, porque ela tem uma superfície, né, criada através de uma parábola, um paraboloide. A gente vê que uma antena parabólica ela tem esses ramos bem abertos, a figura. Então, esse valorzinho do lado da antena parabólica é um valor bem pequeno. Por que será que a antena é parabólica, não é esférica, né? A gente pode conversar sobre isso mais adiante. Tem uma propriedade que a parábola tem, que é específica para o funcionamento dela. Ok? Então, uma antena parabólica ela tem essa curvatura bem aberta. O A, né, que é o coeficiente x quadrado, é um número bem pequenininho. Certo? E, finalmente, pessoal, o deslocamento da parábola de um lado para o outro, ele está associado ao valor de B e A. É uma combinação do valor B e A. Basta você lembrar que o x do vértice é menos B sobre 2A. Então, o x do vértice é que posiciona a parábola para a direita e para a esquerda, seja ela de concavidade para baixo ou para cima. Tá? Então, é uma combinação de valores de B e de A que empurra essa parábola para um lado e para o outro. De antemão, já podemos lembrar ó, que quando o eixo Y divide a parábola certinho, certo? Certinho, no meio, o B e o C são zero. Ok? Aí está. Aqui no nosso material a gente tem uma regrinha prática para a construção otimizada, né, dos gráficos de função quadrática, tá? Na continuidade dessa aula, a gente vai realizar a montagem de gráficos de parábola e eu vou seguir esta ordem que está aqui. Então depois vocês vão poder acompanhar essa construção aqui. Parece muita coisa, mas é bastante prático. E ela é um resumo de como a gente constrói o gráfico. Ok? Acompanhe a construção na próxima parte desta aula. Até daqui a pouco.